E senhores, agora meio-dia e 42, 12 horas e 42 minutos. Vamos agora, atenção, vamos agora, a gente já estão aqui nos nossos estúdios, né, os advogados, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro. Vamos já receber aqui o boa tarde, Dr. Paulo. Dr. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes da Mauá FM. É uma grande satisfação poder estar aqui e fazer esse programa. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Vamos responder as perguntas. Vamos lá, vem chegando aqui as perguntas, gente. Olha, doutor Paulo, estou impedida de trabalhar porque contraí Covid, mas o médico só me deu 7 dias de atestado médico. Como trabalho por conta própria e não vou receber no período, eu posso pedir auxílio-doença no INSS? Muito bem. Quem, independente de ser questão do Covid, né, Oliveira, qualquer que seja o motivo do afastamento, a pessoa tem que observar bem que condição que ela está como perante a Previdência. Se ela é segurada empregada, se ela é segurada contribuinte individual, se ela é contribuinte facultativo, porque cada situação influencia. Porque só naqueles casos em que a pessoa é empregada, ela tem uma situação tranquila. Porque aí o que acontece? Se vier ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias de afastamento, os 15 primeiros dias o patrão que vai cobrir. Então é obrigação do patrão. E a partir do 16º dia, o INSS que assume, né, em forma de auxílio-doença. Agora, para quem é trabalhador autônomo, a regra é exatamente a mesma, ou seja, é só a partir do 16º dia em diante que o INSS vai assumir. Então, os 15 primeiros dias, seja 15, 10, 3, infelizmente a pessoa não recebe. Então, essa que é a situação hoje do trabalhador autônomo, tá? Trabalhador autônomo, se ficar doente e ficar poucos dias de afastamento, não tem que se virar por conta própria. Essa que é a regra, tá? Então, aqui, 7 dias de afastamento o Covid, não tem como a Previdência cobrir, tá? Atestado superior a 15 dias, só que tem direito ao auxílio-doença. Tá chegando aqui mais uma pergunta. Doutor Leandro, eu gostaria de saber com você o que eu devo fazer para... deixa eu ver, trabalho numa empresa há 1 ano só, né? Ele vai fazer 2 meses que não tem um pagamento. Ele diz que não tem dinheiro para pagar os funcionários. O que eu posso fazer, doutor Leandro? Então, Oliveira, essa é uma questão muito importante, né? Quando o patrão deixa de cumprir um dever que é dele, para com o seu funcionário, por exemplo, que nem nosso ouvinte disse, ausência de pagamento do próprio salário, né? 2 meses já, né? Isso autoriza o funcionário a rescindir o contrato por conta própria, né? De forma indireta. O que isso significa, Oliveira? Porque se esse funcionário, se nosso ouvinte, pedir as contas simplesmente, ele vai renunciar a alguns direitos, ele vai perder o seguro-desemprego, né? Ele não vai receber a multa do FGTS, então ele vai perder alguns direitos. Agora, quando você aplica a rescisão indireta, não é um simples pedido de demissão, é um pedido de rescisão motivado pela falta grave do empregador. Qual que é a falta grave? Não ter pagado o salário do funcionário de forma reiterada, né? Então, essa é uma das medidas. E você pode exigir na justiça, posteriormente, o pagamento desse salário, que você não recebeu, deixou de receber. Dependendo do caso, Oliveira, se você deixou contas atrasadas, você precisou comprar um remédio, não conseguiu, não conseguiu pelo SUS, isso pode gerar também até uma indenização por danos morais pela falta do pagamento do salário. Doutor Paulo, estou perguntando aqui, boa tarde a todos. O filho maior de 21 anos que recorre a uma pensão por morte poderá receber 100% do salário do falecido? Olha, 100% do salário falecido, Oliveira, a pensão por morte, desde 2019, ela sofreu alteração, tá? Então, hoje, o que é a regra que está em vigor? A pensão, ela começa em 60% do salário, mais 10% para cada dependente. Então, você pega uma pensão lá de R$2.000, R$2.000 e só tem um dependente, né? Ou a esposa ou um filho menor que seja,
aquela pensão já começa em 60% mais 10%, ou seja, começa em 70%. Então, se multiplica 2.000 vezes 70, dá 1.400. Então, a pensão hoje ela não é mais integral, a não ser que aconteça de ter lá 3, 4 dependentes, né? Aí sim. Mas à medida que um deles vai ganhando maioridade, aquela cota dele não se estende para os demais. Isso que é a regra atual. Então, a pensão hoje, ela já não é mais integral. Isso a partir de 2019. Os óbitos que acontecerem a partir do ano de 2019 já segue a regra nova, tá? E é isso que pode acontecer no caso da pergunta aí, né? Se o óbito aconteceu depois de 2019, a pensão não é mais integral. Salvo se a pensão for de um salário mínimo, tá, Oliveira? Se ela for de um salário mínimo, não pode ser inferior. Nos demais casos, essa é a regra da redução. Doutor Leandro, a empresa pode registrar data de licença médica na carteira de trabalho do funcionário? Não pode, Oliveira. Por quê? Porque dependendo a empresa só pode anotar a carteira de trabalho do empregado naquilo que for pertinente às informações que devem constar na carteira de trabalho. Ou seja, admissão, demissão, período de férias, FGTS, período de 13º, são essas anotações que são pertinentes à carteira de trabalho. Agora, você anotar na carteira de trabalho do funcionário, foi mandado embora por justa causa, ou recebeu auxílio-doença do período tal a tal, está de atestado médico no período tal a tal. Essas informações, na verdade, elas prejudicam o funcionário. Então, por ser anotações que prejudicam um documento que é do próprio funcionário, que é a carteira de trabalho, pode sim até gerar uma indenização por danos morais por essas anotações que não deveriam ter sido feitas, né? São anotações que prejudicaram o funcionário. Porque quando ele for arrumar emprego, Oliveira, ele vai mostrar a carteira de trabalho, e se ele tiver um candidato que está competindo pela vaga com ele, que não tiver essas anotações que foram feitas na dele, né? Ele não vai estar em igualdade de condições para conseguir um emprego. Ele ele vai ser prejudicado por essas informações do seu ex-empregador. Então, a carteira de trabalho é um documento importante até no futuro para você conseguir um emprego, né? Dependendo das anotações que tiverem ali, vão dificultar a sua vida. Então, por conta disso, também é proibido fazer essas anotações que prejudicam, né? Trazem uma imagem ruim para o empregado, né? Doutor Paulo, está chegando aqui uma dúvida, a pessoa não sabe se é homem ou se é mulher, mas a dúvida é a seguinte: estou com 51 anos, posso me aposentar após contribuir por 15 anos? Bom, essa pergunta do ouvinte aí, às vezes a pessoa, parece uma pergunta simples, mas tem muita coisa aí nisso aí. O que é importante aqui a gente sempre lembrar? Depois de 2019, as aposentadorias têm que ter sempre idade mínima, tá? Então, você que começou a trabalhar a partir do ano de 2019, você fique sabendo que para você aposentar futuramente, você tem que ter pelo menos, se for homem, 65 anos, e se for mulher, tem que ser 62, tá? Antes de 2019, quem estava trabalhando antes, existia a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuição, sem idade mínima. Agora, tanto naquele caso, antes de 2019, como depois, quem tem 51 anos não aposenta com 15 anos de contribuição, tá? Você tem que ter, se for homem, 65 e atualmente mulher 62. Essa aqui é a regra. Então, assim, você já tem o tempo de contribuição mínimo para se aposentar por idade, você não tem idade. Agora, você pode, né, com 51 anos, você pode trabalhar também, né? Trabalhar mais 14 anos se for homem, né? Se for homem, 30 anos. O que isso Desculpa. O que isso influencia atualmente nessa questão de tempo de contribuição, Oliveira? Quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, maior pode ser a aposentadoria dela. É isso que é a única vantagem de você continuar trabalhando para a futura aposentadoria. Porque uma aposentadoria, né, a partir de 2019, a regra de cálculo é a seguinte: ela obedece à seguinte regra: é 60% do valor da média das contribuições, mais 2% a cada ano que superar 20. Então, se você tem lá 20 anos de contribuição, a tua aposentadoria vai ser 60% da média. Então, você tem
você tem lá mais 5 anos de contribuição, vai ser 60 mais 10. 5 vezes 2, 10, dá 70%. Então, essa que é a vantagem da pessoa não estacionar nos 15 anos, tá? A regra vai... a não ser que você vai aposentar de salário mínimo, tá? Então, se alguém sempre consultar a gente sempre recomenda isso aí. Se você tiver condições de continuar recolhendo por valor maior que o salário mínimo, é vantajoso, porque isso vai influenciar no cálculo da aposentadoria. Agora, quem recolhe sobre o salário mínimo, independente do tempo, vai ser sempre o salário mínimo mesmo. Doutor Leandro, a pessoa está dizendo aqui o seguinte: sou vendedor externo e estou com problemas no quadril e coluna. Queria saber se a empresa tem que me indenizar por essas deficiências que adquiri durante o meu trabalho. Então, Oliveira, para o funcionário conseguir receber uma indenização decorrente de um problema de saúde que ele teve, durante o contrato de trabalho, ele vai precisar provar a existência do nexo causal entre o trabalho que ele exercia com a doença que ele adquiriu. E como que se prova isso? Mediante uma perícia judicial na Justiça do Trabalho. Então, a pessoa vai entrar com uma ação trabalhista, o juiz vai nomear um perito para avaliar se realmente existe esse nexo causal entre o trabalho que ela exercia com a doença que ela adquiriu. No caso do nosso ouvinte, como é um vendedor externo, fica, assim, pela nossa experiência, seria muito difícil ele conseguir provar que ele teve um problema, por exemplo, no quadril em razão só por ser um vendedor externo. Ou seja, o problema no quadril provavelmente foi adquirido em outras circunstâncias, por outras razões, né, Oliveira? Às vezes jogando bola, mas não trabalhando exatamente, né? Mas isso não impede que, num caso concreto, dependendo do tipo de vendedor, do tipo de tarefa que ele realiza, ele tenha realmente adquirido esse problema em virtude do trabalho. Se isso aconteceu, a empresa tem que indenizá-lo. Independentemente da questão previdenciária. Ele pode receber um benefício e, mesmo assim, ele ter direito a uma indenização da empresa, se ele provar que essa doença tem relação com o trabalho que ele fazia. E essa relação, Oliveira, pode ser de 1%. Por exemplo, a pessoa teve esse problema no quadril e a empresa contribuiu apenas 1% para o agravamento dessa doença. Ou seja, a empresa não é 100% responsável, mas ela teve uma contribuição para que essa doença se agravasse. E a indenização, nesse caso, seria proporcional à extensão do dano que a empresa causou. Doutor Paulo, está chegando aqui uma dúvida, isso aqui acontece demais. Construí minha casa no terreno da minha sogra, mas agora, doutor Paulo, eu estou me divorciando. Será que eu perco tudo que eu construí? Pois é, Oliveira, a situação não é de direito previdenciário, mas é uma questão que também é questão de interesse, né, das pessoas, né? A pessoa que constrói em terreno alheio, quem constrói em terreno alheio tem duas situações. Ou você constrói de má fé ou de boa fé. Então, essas duas situações que existem. O que é uma e o que é outra? Construir de má fé. Você sabe que o terreno não é teu, você não pediu autorização do dono, você vai lá e constrói, né? Se o dono chega depois que está construído e você tem que sair, você não tem direito a nada. Você não tem direito à indenização, por quê? Porque você construiu sabendo que o terreno não era seu e não foi autorizado. Então, você não tem direito a nada. Diferente da situação de quem constrói de boa fé. O que é isso, de boa fé? Você constrói com o consentimento do proprietário, né? Então, você foi lá e pediu, posso construir aqui, tô morando com a tua filha aqui, né? Vou construir aqui de boa fé. Então, isso nesse caso aí, né? Com o consentimento do proprietário lá, você construiu, o que acontece? Numa eventualidade, né, de um desacerto como esse na vida, né? Não deu certo, né? Tem cada um pegar as suas coisas. A lei fala o seguinte: quem constrói em terreno alheio de boa fé tem direito ao quê? Às benfeitorias, tem direito à indenização das benfeitorias. O que significa isso? Você não vai ter direito ao imóvel. Aquele imóvel não é teu, não vai ser. Mas você tem direito ao quê? Ao ressarcimento das despesas que você teve para construir aquilo lá. Não vai ter, se valorizou, não interessa. É só
o dinheiro que você gastou para corrigir, para fazer aquela construção, né? Se aquilo lá for considerado benfeitoria, né? Porque às vezes constrói um negócio tão mal feito lá que fica até pior, né? Mas se foi um imóvel lá, uma construção, né? Foi feito lá, e aquilo lá é considerado benfeitoria, né? Porque benfeitoria tem um conceito na lei, né? É tudo que serve para melhorar, né? Melhorar o imóvel. Então a benfeitoria, nesse caso aí, se trouxe uma melhoria mesmo, uma melhora no imóvel, né? A pessoa que construiu tem direito a quê? A indenização, a ser ressarcida do valor que ela consumiu, que ela gastou. Desculpa, tem um gatinho na garganta aqui. Então, a pessoa tem direito a ser ressarcida do valor que ela gastou. Ou seja, ela vai ter que provar, né, que consumiu, gastou tanto saco de cimento, aquele valor X, né? Não é o valor de hoje, o valor da época, inclusive, né? Então, esse que é ressarcimento, o valor daquela época, né? Então é bom, né? Quem constrói em terreno alheio, tomar cuidado. Pega sempre o comprovante do que você gastou, para título de mão de obra, né? A título dos materiais, né? Nem sempre pessoas tomam esse cuidado, né? Porque isso pode ser que futuramente vai ser necessário, né? Caso contrário, teria que fazer uma perícia judicial, né? Que aí tem que gastar dinheiro, né? Para provar, olha, essa construção aqui foi gasto quanto para fazer ela, né? Aí é uma perícia, tem custo, né? Mas o caminho é esse, tá? Tem direito a ser ressarcido das benfeitorias, né? Você não fica dono do terreno. Doutor Leandro, a empresa pode usar a imagem do funcionário para fins de propaganda nas redes sociais sem pedir a autorização dele? Não pode, Oliveira. Por quê? Quando a pessoa assume um contrato de trabalho, né, ela é contratada, nesse contrato não está implícito nem explícito que ela vai ter que ceder a sua imagem em prol do empregador para fins de propaganda ou qualquer outro fim estipulado aí pelo empregador. Se isso acontecer, Oliveira, a pessoa tem direito a um ressarcimento e uma indenização por danos morais por ter usado a imagem do funcionário sem o consentimento dele. Então, toda vez que a empresa vai usar a imagem do funcionário, ela tem que pedir sim a autorização do funcionário. Se ela não o fizer, ela corre o risco sim de uma eventual ação trabalhista, por exemplo, ela ser condenada a pagar uma indenização e ressarcir pelo uso da imagem do funcionário. Então, não pode usar essa imagem do funcionário. Outra situação seria, Oliveira, se houvesse um contrato por escrito, já autorizando, onde o funcionário tem assinado, autorizando a ceder a sua imagem em prol da empresa, né? Mas se não houver essa autorização, não pode usar. Bom, meio-dia e 59 ainda dá tempo, doutor Paulo, de fazer essa pergunta aqui, que é polêmica. Oliveira, pergunta aí para o doutor Paulo. Eu posso doar o meu único bem a um filho e deixar os demais sem nada? Pois é. Essa é uma questão, Oliveira, que a gente volta e meia ouve, né? O que acontece nessas situações de doação, né? O doador, né? O pai, ele pode doar a parte que chama... Tem uma parte que chama disponível, né? Você que tem um patrimônio, casados, tem uma parte do teu patrimônio que é a parte disponível. O que é essa parte? É metade do teu patrimônio. Sempre lembrando o seguinte, você é casado, metade do teu patrimônio pertence a quem? A esposa, né? Agora, a tua metade, os seus 50% do teu patrimônio, né? Você pode dispor metade. Então, dos teus 50%, você pode dispor metade dele. Os 25%, né, que estamos falando aqui, né, divide o imóvel lá em 50%, os teus 25% dele você pode dispor para quem você quiser. Se você tiver os chamados herdeiros necessários, né? Tem que tomar cuidado com isso. Quem tem herdeiros necessários só pode dispor da metade, tá? O que são os herdeiros necessários? Você tem filhos. Então, tem filhos, né? Os filhos, eles têm direito à herança. Então, você não pode deserdar os seus filhos. Não pode. Então, você não pode simplesmente doar todos os seus bens para um único filho. Você não pode porque você está deserdando os restantes. Então, você não pode fazer isso aí, porque deserção é só em algumas situações que é possível.
Mas você pode sim, a tua parte disponível você pode doar para quem você quiser, para um filho, para qualquer coisa, né? Uhum. Você não pode doar para amante, essa doação é proibida, né? Olha aí. Isso aí você não pode, né? A lei não permite. A lei não permite. Não, isso aí, amante, né? O cara que tem 2 esposas, né? Não pode. Não pode. Essa doação é proibida, tá? Mas você pode doar para quem você quiser, até para um dos filhos só. Porque aí outra tua metade disponível, essa você não pode mexer. Porque essa sim é objeto da herança tua. Caramba. Tá? Então essa aqui é a regra, né? 50% teu, metade do teu 50% é para quem você quiser. Você pode doar para uma instituição de caridade, para quem for, né? Agora os outros 25% é dos herdeiros necessários, é dos filhos. Aí você não pode mexer. Não pode mexer. Passou aqui um pouquinho o nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui bastante delicada também, doutor Leandro. Oliveira pergunta, doutor Leandro, eu tenho uma dúvida, né, um familiar meu que foi mandado embora de uma empresa sem receber os direitos. A dúvida é o seguinte, doutor Leandro, quanto tempo a empresa tem, né, para acertar os direitos dele? Ou da pessoa entrar, né, com uma ação contra a empresa? O prazo para a empresa pagar, Oliveira, é 10 dias depois do aviso prévio, né? Ah. Tem 10 dias para pagar a rescisão, o acerto, né? Isso. Então, se desligou da empresa, cumpriu o aviso, né? 10 dias a empresa tem para realizar esse acerto. O prazo para entrar com a ação trabalhista é de 2 anos. 2 anos. A contar do desligamento da empresa. Rescindiu, acabou o aviso prévio, começa o prazo de 2 anos para você entrar. Você tem 2 anos? 2 anos para entrar com a ação. Só que quando você entra, Oliveira, se você demorar muito, vou deixar para entrar faltando um dia para completar 2 anos. Uns 45 do segundo tempo. Uns 45 do segundo tempo. Então você tem que levar em conta o seguinte, quando você entra, você retroage 5 anos para poder cobrar. Então se você tem um contrato de 7 anos, de 5 anos, toma cuidado para não demorar muito para ir atrás dos seus direitos. Agora, se você tem um contrato de 2, 3 anos apenas, aí não faz diferença, né? Mas se você já tem um contrato mais longo, faz diferença a época que você dá entrada na ação. Então tem que tomar cuidado com isso, procurar os direitos o quanto antes, né? Fica atento aí, né, às datas e procurar seus direitos o quanto antes. E lembrando aqui, Oliveira, se a empresa não pagar dentro desse prazo, a empresa tem que pagar uma multa para o funcionário, no valor de um salário mínimo. No valor do salário do funcionário. Ah, tá. Se não pagar dentro desse prazo, ela além de pagar o acerto que tem que pagar mesmo, né? Vai pagar uma multa no valor do salário do funcionário, do último salário. Olha aí, gente. Bom, agradecer, né? Agradecer ao doutor Paulo, doutor Leandro. Obrigado, doutor Paulo, por estar tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente agradece, Oliveira. É uma grande satisfação poder estar aqui, né? E até a próxima. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado a você, Oliveira. Até a próxima. Olha, gente, o doutor Paulo e o doutor Leandro vão dar um tempinho aqui, como sempre, né? Eles ficam aqui com esse serviço de utilidade pública através do rádio, tá? Até umas 2h30, 3 horas, você pode vir aqui conversar diretamente com eles, tá, gente? Pode vir aqui, tá? E aí você vai tirar a sua dúvida. Bacana é isso, né, gente? Que tira a dúvida e já dá um norte aí para você seguir a sua vida, né? Para você tomar as decisões que você precisa tomar. Obrigado, gente. Grande abraço. Na sequência, o programa Hora da Vitória, pastor José Ademir, e a gente volta amanhã, se o bom Deus assim nos permitir. Grande abraço. A gerência é de Nilson Gonçalves. A apresentação é nossa.